Olá, seja bem-vindo ao dia 273 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Se você pode deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas a encontrar o poder transformador da palavra. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 2, iremos a Gálatas, no capítulo 6 e finalizaremos, vamos a Ezequiel, no capítulo 33 e finalizaremos a leitura hoje em Salmo 81 e 82. Aqui em 2 Reis, nós vamos ver a instrução do rei Davi para o seu filho Salomão e também como foi o reinado de Salomão. Vamos a essa leitura? Diz assim, 1 Reis, capítulo 2. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, deu instrução ao seu filho, Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. O Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no seu trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue nos tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem e não deixe envelhecer e desça em paz a sua sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-o e que comam à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com o nome, com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. O seu homem saberá o que fazer. Apesar dele ser já idoso, faça-o descer ensanguentado às sepulturas. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Hagite, foi até Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você vem em paz? Ele disse sim, e acrescentou: tenho algo a dizer. Ela disse: fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu, todo Israel me via como rei, mas as circunstâncias mudaram, e o reino foi para o seu filho, mas o Senhor o concedeu a ele. Agora quero pedir um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse: fale. Ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissag por mulher, pois ele não me deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois sentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer para você, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: dê a sunamita Abissag por mulher de seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à mãe: por que você me pede somente a sunamita Abissag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: que Deus me castigue com todo vigor, se isso que Adonias falou não me custar a própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu o trono do meu pai, Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, e hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joaida, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: vá para Anatote, para suas terras, você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar dos sacerdotes do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias,
ainda que não Absalão. E ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se à ponta do altar. Quando foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar, então Salomão ordenou que Benaia, filho de Joaida, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o. Assim que você retirá-lo de mim e da minha família o sangue da culpa inocente que Joabe derramou, o Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joaida, atacou Joabe e os matou. Ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joaida, para o comandante do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não se poderá ir para outro lugar. Esteja certo que no dia em que sair e atravessar o vale do Cedron, você será morto. Você será responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi para Aquis, em Gate, procurar os seus escravos. De lá, Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido para Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e perguntou: eu não fiz jurar pelo Senhor e o advertir? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? E acrescentou: no seu coração você sabe o quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sobre sua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu a ordem a Benaia, filho de Joaida, que atacasse Simei e o matasse. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Vamos agora para Gálatas. Hoje nós faremos a leitura de Gálatas no capítulo 6. No Gálatas, capítulo 6, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele fala para que façamos o bem a todos, e também ele fala da nova criação, substituindo a circuncisão. Vamos a essa leitura de Gálatas no capítulo 6. Diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não deixe se enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação.
paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos agora para o livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, nós faremos a leitura hoje do capítulo 33. Aqui vai falar de Ezequiel e a sentinela, e também vai falar a razão da queda de Jerusalém. Vamos a essa leitura? Ezequiel, capítulo 33. Esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vira a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier tirar-lhe a vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à sua advertência. Será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria dela. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte deles. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie de seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: isto é que vocês estão dizendo: nossas ofensas e pecados são um peso sobre vocês, e estamos desfalecendo por causa dele. Como poderemos então viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles se desviem de seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não a livrará se ele voltar da sua desobediência, e a maldade do ímpio não a fará cair se ele se desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele viver, mas ele confiando em sua justiça fizer o mal, e suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao homem: certamente você morrerá, e ele se desviar do seu pecado, e fizer o que é justo e certo, e ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, e se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles é que não é justo. Se um justo se afastar da sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo, certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. No 5º dia do 10º mês, do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas de Israel está dizendo: Abraão era apenas o único homem, e contudo possui a terra, mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: uma vez que vocês comem carne de sangue, voltem para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra. Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher de seu próximo. Deveriam possuir a terra? Digo isto a eles: assim diz o soberano, o Senhor: juro pela minha vida,
que os que restam nas ruínas cairão à espada, e os que estão nos campos entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e então arrasadas estarão os montes de Israel, que ninguém desejará passar por lá. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado, por causa de todos que fazem práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você, junto aos muros e às portas da casa, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada, mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não põem em práticas. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. Na nossa última leitura de hoje, nós faremos de 2 salmos: o Salmo 81 e o Salmo 82. Esses dois também são canções da família de Asaf. Vamos a essa leitura desses salmos gloriosos. Diz assim, Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é o decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando ele atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. E ele disse: tirei o peso dos seus ombros, nas suas mãos ficaram livres dos cestos de carga, na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões eu lhes respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha deus estrangeiros no seu meio, não se incline perante nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso, eu entregarei o seu coração obstinado para seguir em seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Salmo 82. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver as culpas e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Liberte-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais um dia na nossa leitura bíblica. Até lá.